Olá, está começando mais um Diário de Eva. Olá, Letícia. Tudo bem, Tainá? Tudo. Seja bem-vinda, você é bem-vindo também, porque é o Diário de Eva, mas a gente tem vários Adãos aqui. Sempre. Vários comentários, né? Façam um Diário de Adão, mas aqui serve para todo mundo, né? Exatamente. A gente espera edificar cada um de vocês e a gente, assim, não fica só na nossa palavra, a gente sempre fala todos os programas, não fica só na nossa palavra, a gente sempre tem um convidado, uma convidada muito especial e hoje o tema é... É bom. Ó, é muito bom. É excelente. Eu acho que vai falar com todo mundo, né? Uhum. Fala com a gente e eu espero que também fale com você. E para a gente começar, eu quero fazer a leitura do nosso versículo de hoje. A Lê caprichou, tá linda. Eu gosto dessa história. Nós vamos ler Lucas 7, 37 e 38. Vamos lá, já pegou sua Bíblia? Vai nos acompanhar aqui na leitura? Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Que cena, né? Que a gente consegue imaginar, eu acho, né? Exato. Eu acho que essa passagem vai ficar muito mais clara no decorrer do programa, né? Sobre ser vulnerável. Esse é o tema de hoje. Você se considera uma pessoa vulnerável? Mas aí, como que isso vai se desenrolar? É muito abrangente essa pergunta, né? Por isso que o quiz de Eva de hoje vai te levar a refletir sobre esse aspecto. Então, roda a vinheta. Então, hoje a gente vai fazer esse quiz de Eva, Tainá. Tá pesada a pergunta, né? Tá. Mas a gente vai responder também. Você não se sinta coagido com essa pergunta. A gente quer saber mesmo pra gente... É uma pesquisa de campo para edificação, olha aí. Vamos lá. Exatamente. Essa pergunta eu fiz até no meu Instagram, viu? Eu tô sabendo, acompanhei. E várias respostas interessantíssimas lá, hein, Lê? Eu acompanhei, eu não respondi, mas eu falei, não, mas vamos deixar fazer pra ao falar vivo aqui, hoje. a gente vai falar ao vivo sobre isso, né? Exatamente. E a pergunta é, você se sente à vontade para falar sobre os seus pecados? Por quê? Difícil. É difícil, não é? É difícil. Mas tem vários fatores, né? No final, a gente vai falar mais sobre as respostas que a gente obteve no Instagram e as respostas que vocês colocarem aqui no chat. Por isso que é importante a interatividade. Por isso que é importante a sua participação. É importante que vocês falem, a gente vai falar aqui também. Tem muitos fatores. A Marcele, que é a nossa convidadíssima de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre por que a gente, né, não tem esse hábito, por que a gente se afasta um pouco, qual que é a dificuldade de ser vulnerável, de confessar pecados. Mas e aí, Tainá, quem é a Marcele Quirino para quem está chegando hoje? Então você que está chegando agora, está aqui pela primeira vez no nosso Diário de Eva, eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, que já é parceira, está aqui com a gente já em tantos programas, já faz parte, né, do grupo. Ela é esposa do pastor Felipe Quirino, é mãe de 2 lindos meninos, conselheira e discipuladora presencial e do EAD, mora em Balneário Camboriú e sempre está aqui com a gente, marcando presença, ela e a sua família linda. Olá, Marcele, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Uma alegria. É tão bom ver vocês, mesmo que de longe, mas é bom para a gente compartilhar da palavra. São as coisas que Deus faz, os presentes que Ele nos dá, né? Muito bom estar com vocês agora, mais uma tarde. Eu acho interessante ressaltar uma coisa. Eu conversei com a Marcele essa semana, depois de muito tempo que a gente não se falava. E aí, só de ouvir a vozinha dela, dá um negocinho assim, um quentinho no coração, né? É muito bom, Má, muito bom. A gente fica aqui conversando, saudades. A gente quer um dia você presencial aqui, hein? A gente tem que marcar essa data. Se Deus quiser, vamos esperar, né? Passar tudo isso, né, Má? Acho que em breve. Em breve. Vamos orar por isso. Em breve. Má, mas vamos lá.
Já vamos começar assim com a bordoada, né? Como o Leonardo Campanha fala. A primeira pergunta. O que a Bíblia fala sobre confissão de pecados? Eu fiquei aqui pensando, fazendo as minhas anotações, e eu comentei com o meu marido que eu ia começar, não vou mudar a pauta, né? Porque vocês são organizadas, me mandam a pauta sobre o assunto, as perguntas, muito, muito bem elaboradas, mas eu vou ter aí que dar uma unida na pergunta 1, ali com a pergunta 2, porque talvez quem entrou no site, quem está acompanhando, quem viu o quiz ali do Diário de Eva, ficou pensando sobre a ligação entre vulnerabilidade, né, ser vulnerável e a confissão de pecados. Pode ser que muitas pessoas não fizeram esse link, essa ligação com tanta facilidade. Eu mesmo confesso que logo que a gente conversou um pouquinho sobre o tema, eu mesmo já peguei ali a palavra e mandei para a Letícia um monte de interrogação sobre o que realmente nós falaríamos hoje. Então, eu não vou mudar a pauta, peço perdão ao diretor, mas eu vou fazer uma ligação ali entre a segunda questão que nós já vamos trabalhar sobre os benefícios dessa vulnerabilidade. Vou emendar ali com a pergunta 1, o que a Bíblia diz a respeito de confissão de pecados. E aí eu acho que vai ficar bem linkado, acho que vai ficar bem unido para que todo mundo que esteja assistindo a gente consiga fazer essa ligação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em vulnerabilidade, em uma pessoa vulnerável, a gente sempre liga essa palavra a algo depreciativo, algo que não parece assim que não é um elogio, né? Eu chegar em você e dizer assim, ai, Letícia, você é tão vulnerável, né? Então, como que a gente faz essa ligação com esse tema? Que eu achei, depois conversando com você, que foi assim um marketing inteligentíssimo, né? Com a ligação que a gente pode fazer. Se a gente for procurar saber o que é vulnerável, o que é ser vulnerável, está muito ligado à fragilidade, a alguém que está sujeito a ser atacado, a alguém que pode a qualquer momento ser ofendido. E o que então isso, essa descrição tem a ver com confissão de pecados? E aí foi que eu matei a charada e gostei do tema. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos assim. Toda e qualquer máscara, toda e qualquer roupa, todo e qualquer cena, teatro, uma falsa maneira de ser, tudo isso é tirado quando nós confessamos os nossos pecados. É como se naquele momento a gente abrisse a guarda, a gente mostra quem realmente nós somos. Sabe o que significa confessar? Eu achei bem interessante. Confessar vem do grego dizer a mesma coisa, concordar com o que o outro está dizendo. Então, veja, vamos levar isto até a palavra do Senhor, ao Deus que nós confessamos os nossos pecados. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu fiz, ele sabe realmente a motivação do meu coração, ele sabe de fato por que eu agi daquela maneira. Então, quando eu confesso, eu digo exatamente o que ele já sabe. Ele sabe tudo a meu respeito.
Então, quando eu confesso o meu pecado, eu digo exatamente o que o Senhor já sabe. Quando eu transgrido a lei do Senhor, quando Ele me dá uma ordem e eu não cumpro, quando Ele diz que eu tenho que fazer algo e eu não faço, Ele já sabe. Eu apenas digo a Ele todas as coisas que Ele já sabe. As nossas palavras ficam iguais. Eu digo algo que Deus já sabe. E a gente vai sempre nos remeter ao texto de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E aí o trechinho mais abaixo, João, né, que é um amado, diz assim: filhinhos, queridos, vocês têm um advogado junto ao Pai, ele sabe como vocês são. Então a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos rasgar a nossa alma, a gente precisa tirar a nossa posição, né? A nossa pose. A gente precisa dizer ao Senhor: Senhor, sou miserável, pecadora, eu fiz isso, eu não mereço, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Então, ouça a minha voz. O que a Bíblia diz sobre confissão de pecados é que nós devemos ir junto ao Pai, dizer o que realmente aconteceu conosco. Muito, muito bonito, né? Muito Eu lindo. até fiquei com vontade de chorar agora. Eu confesso. A Marcele veio perguntar, que ela falou no começo, né? Ela veio me perguntar, mandou várias interrogações, assim. E aí eu expliquei, assim, meio por cima, né? Porque nada muito profundo. Aí a Marcele desenvolveu muito melhor, porque eu não conseguia expor em palavras direito, né? Mas você entendeu? Ela, não, entendi. Agora ela explicou que eu aprendi mais do que eu achei que eu sabia, entendeu? Muito bom E, isso. assim, só fazendo uma colocaçãozinha de tudo isso que a Má falou, me lembrou uma cena de Nárnia, né? Do Peregrino da Alvorada. Não sei se você aí de casa já assistiu, mas é muito bom. E tem o Eustáquio, né? Que é um menino super petulante no filme. E ele se transforma num dragão. E aí, quando ele se encontra com Aslan, ele tá tentando tirar a pele dele, né? Ele tá tentando tornar menino de novo, só que ele percebeu que ele não conseguia se tornar menino sozinho, voltar à natureza dele, né? E aí, quando ele viu Aslan, ele sabia que só Aslan podia curá-lo e transformá-lo, né? E aí Aslan, com as garras dele, foi tirando as escamas de dragão até ele se transformar em menino. E aí, legal que no finalzinho ele fala assim, que foi uma dor excruciante, só que foi a melhor dor que ele sentiu. Ai, que bênção. E aí, traz essa questão de ser vulnerável, né? De a gente se colocar em vulnerabilidade até mesmo diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, para ser tratado, para ser transformado. Pode ser uma dor excruciante, mas é uma dor necessária e é uma dor prazerosa, né? No final das contas. Exatamente. Ai, que lindo. Ai, ótima colocação, Lê. Então, Má, eu tenho uma perguntinha, assim, que ela é muito comum, assim, para os nossos dias de hoje, né, que a gente vive. Ainda mais nós mulheres, né? Nós somos o tempo todo incentivadas, né, e condicionadas a serem autossuficientes, né? O mundo dita isso pra gente o tempo todo, no comercial, na rua, no trabalho. Os próprios filhos, né, já estão crescendo com essa imagem de que a mulher tem que ser autossuficiente. E quais são as consequências desta falsa suficiência mesmo, né? Porque nós sabemos que não é esse o caminho, né? E qual que é o perigo disso tudo? Quando a gente fala em feminilidade, masculinidade, que é um tema que a gente trabalha bastante, né? A gente tem que sempre se lembrar que a nossa função enquanto mulheres e enquanto homens, aquilo que o Senhor determinou para eu fazer, para eu cumprir,
o meu chamado enquanto mulher é diferente do meu marido enquanto homem, a respeito de feminilidade e masculinidade, é a respeito do chamado, daquilo para que Deus nos criou. Mas nós temos que lembrar que diante do Messias, diante do Salvador, diante do justo juiz, não vai ter essa diferença. Nós somos todos pecadores, né? Eu enquanto mulher e os homens enquanto homens. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O que acontece é que o mundo hoje prega isso que você falou, Tainá, que as mulheres são autossuficientes, que nós não precisamos de nada e nem de ninguém, né? É algo que a gente já falou tantas vezes do empoderamento e daquilo que o mundo quer pregar, que a gente não precisa de ninguém, que nós não precisamos de um marido, a gente não precisa depender de ninguém, mas diante do Senhor, nós somos todos iguais, porque eu peco e meu marido peca, e os homens pecam e as mulheres pecam. Essa coisa da autossuficiência, ela existe tanto para mim, Eva, quanto para os homens, como a Letícia disse aí, né? Para o Adão, que também está assistindo, é a mesma questão. Porque o homem também pode se achar autossuficiente na questão de não precisar confessar pecados. Eu estou bem, eu estou aqui, eu estou tranquilo e eu não preciso me humilhar e confessar aquilo que eu fiz. Está errado. O problema é que a confissão de pecados, ela confronta a nossa soberba. A confissão de pecados, ela mexe com o nosso orgulho, porque ela mostra quem a gente é. A verdade nua e crua, não é? Como a gente diz. Nós tínhamos um elo com o Senhor e o pecado rompeu este elo. Esse relacionamento foi rompido com a entrada do pecado. O que é que a confissão de pecado faz? Ela coloca a gente no nosso lugar e ela une novamente algo que foi rompido, que está quebrado. E olha, se a gente for pensar, já que o diário é de Eva, se a gente for pensar lá no começo, Adão e Eva, olha como Deus é. Adão peca e o Senhor vai até Adão para saber o que aconteceu. Ele quer ouvir de Adão o que aconteceu. Meu filho, vem cá, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Aí começa o diálogo que a gente sabe. Mas o Senhor vai até ele. Depois a gente vê a mesma situação ali com a história de Caim e Abel. A mesma coisa, o Senhor vai até e diz assim, onde está o seu irmão? O que aconteceu? A confissão, confessar os nossos pecados, nos une novamente ao Senhor. E é isso que a gente tem que desejar diariamente. Todos os dias esse relacionamento tem ali uma dificuldade por conta do nosso pecado. O que eu mais tenho que desejar é querer ligar novamente isso, estar novamente ligado ao Senhor. Como que eu faço isso? Confessando o meu pecado. Dizendo a Ele onde eu errei, por que eu errei e pedindo ao Senhor que faça isso. Isso é para mim, mulher, que sou a parte mais frágil do relacionamento, que preciso de mimo, que preciso de cuidado, que preciso de atenção, mas vale também para o meu marido, que é o cabeça da casa, que é o líder, que é aquele que governa, que provê. Vale para mim e vale para ele. Na confissão de pecados não tem autossuficiência. É a dependência total do Senhor. É realmente dizer a Ele quem nós somos e daquilo que nós carecemos. Então, diante de Deus, não tem essa de autossuficiência. Mesmo porque Ele conhece o nosso coração, né? E Ele sabe, Ele conhece o íntimo do nosso coração e Ele sabe os nossos pecados.
É verdade, né? Ai, que Essa lindo. perspectiva bíblica, né? Você vê que lá do começo a gente sofre com a mesma coisa. A história não muda, né? Não, e assim, Má, aproveitando o ensejo já, a gente cria muitas desculpas para não dividir os nossos pecados, né? Para não confessar os nossos pecados, isso até diante do Senhor ou até diante dos nossos irmãos. E aí, como que a gente tem que lidar com isso? Como que a gente avalia o nosso coração para saber se de fato a gente precisa confessá-los ou se a gente está criando desculpa para não fazer isso? Então, a gente então vai lembrar do texto lá de Tiago, tá bom? Tiago 5, verso 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, Tiago vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E aí eu quero fazer duas ponderações que são bem legais. Queria que vocês, quem está ouvindo a gente, prestasse bastante atenção. Uma possibilidade é que Tiago está dizendo aqui, a respeito ali de tudo que ele está falando anteriormente no texto, que se você tem algum problema específico com algum irmão, você deve procurá-lo. Você deve ir até ele, olhar, olho no olho. Manas, olha, com essa situação de distanciamento social, nós temos descoberto que muito mais do que só textos, o Senhor nos dá vídeo. Então eu não posso estar junto da minha irmã ou do meu irmão para confessar a ele um pecado, mas eu posso fazer uma ligação de vídeo para eu olhar assim, ó, olho no olho. Então, uma das possibilidades do nosso querido Tiago é de que, se eu tenho uma dificuldade específica com um irmão meu, eu devo procurá-lo para acertar essas arestas. Eu menti, eu fiz uma fofoca, eu me enganei a respeito de algo, eu fiz alguma confusão, então eu procuro para falar a respeito deste pecado. A gente lembra sempre de Mateus 18, lembra lá? A dificuldade com o irmão, eu procuro esse irmão. Então aí tem todos os passos. Não deu certo, eu levo uma testemunha. Não deu certo, eu convoco ali a igreja, e tem todos os passos ali em Mateus 18. Então uma das possibilidades é essa. Você está com problema com seu irmão? Confesse o seu pecado. Não guarde. Não é só para você. Quantas amizades são desfeitas por anos, porque a gente não tem a humildade de reconhecer o nosso erro e confessar o pecado um ao outro. Mas há uma outra possibilidade que Calvino, nosso querido irmão, ele gosta muito de bater nessa tecla, que é assim. Ele diz que o que Tiago pode estar dizendo também é que quando eu confesso o meu pecado para alguma pessoa, quando eu procuro uma amiga para confessar uma dificuldade minha, um peso nas minhas costas, eu quero dividir este fardo com você. Eu não estou aguentando sozinha. Está muito cansativo, está pesado só para mim. Então eu procuro você e eu divido com você esse fardo. Me ajuda. Não dá. Eu pequei nisso, nisso e nisso. Então eu preciso que você me ajude. Então essas duas possibilidades são muito boas. Você procura o seu irmão, você procura um ao outro, nós procuramos uns aos outros para confessar se há algo ali tete a tete entre eu e você, ou para dividir o meu fardo. Tá pesado, eu preciso de ajuda. Me ajuda a carregar? E aí, Tiago, como a palavra é completa, ele diz assim, orai uns pelos outros. Não é só ir ali, é confessar e orar. Por isso, Calvino bate nessa tecla de auxílio mútuo. Eu compartilho com você e você anda junto comigo. Muito bom.
E, Marcele, eu acho que você já meio que respondeu o que eu vou te perguntar, né, de uma forma ali, mas vamos supor que chega uma amiga hoje e queira conversar comigo. Ela tá ali angustiada e Tainá, eu quero confessar os meus pecados a você, né? É um momento muito importante porque ela tá conseguindo se abrir, teve a coragem de procurar essa ajuda, mas qual atitude eu devo ter nesse momento, Marcele, para quem vai ouvir, né? Todas as vezes que alguma moça me procura para falar sobre algum pecado, a primeira frase que eu sempre digo, espero que sempre seja sempre, se eu tiver falhado com alguém eu já peço perdão. Mas todas as vezes que alguém me procura para falar sobre um pecado, sobre algo, uma dificuldade, eu sempre começo assim, eu agradeço o privilégio e a confiança. Porque para alguém te procurar, é porque essa pessoa confia em você. Então, primeira coisa, alguém procurou você para confessar um pecado, para dividir uma dificuldade, um fardo, sinta-se privilegiada. É diferente de fofoca, tá? Eu vou te procurar para eu fofocar a respeito do pecado alheio. Mas se eu te procuro para compartilhar algo meu, primeira coisa, meninas, sintam-se privilegiadas. É um privilégio poder ser digna da sua confiança. Se a pessoa me procura, que bom, não é mérito meu, é graça do Senhor. Mas a primeira coisa, sinta-se privilegiado. Mas aí vem uma coisa que é um pouquinho mais densa. Você precisa estar preparada para aconselhar. Você precisa ter embasamento, você precisa ter o pé firmado na rocha para ajudar. Porque quando alguém confessa um pecado, nós tanto podemos ajudar, como podemos destruir. Como que eu ajudo alguém se eu não faço a mínima ideia de por onde começar, ou o que instruir? O que a Bíblia diz mesmo? Então, quando alguém me procura, eu preciso estar preparado. Pode ser que naquele exato momento eu não esteja preparado, não tem problema. Você diz a essa pessoa, como eu mesmo já fiz várias vezes, eu preciso de um tempo para eu pensar, orar, estudar, para eu te ajudar. Já fiz várias vezes isso. E aí eu me dedico àquele assunto. Eu vou orar, vou pedir direcionamento ao Senhor. Aí aqui em casa eu tenho meu marido, eu tenho meu pastor, que ele me ajuda, e eu vou fazendo anotações, e aí eu faço esse aconselhamento. Agora, eu queria só abrir um parêntese que eu anotei aqui. Há assuntos que nós mesmas podemos ajudar, tá? Tá ali ao meu alcance. Então, uma amiga vem e confessa um pecado a mim. E eu tenho condições de ajudar, né? Há assuntos que eu talvez não tenha eu não consiga sozinha. Então, talvez eu precise de ajuda. E, às vezes, essa ajuda deve ser, por exemplo, de um presbítero, e esse presbítero me ajude. Às vezes, esse presbítero precisa levar esse assunto ao conselho da igreja, para que o conselho reunido ajude. Eu quero contar uma coisa para vocês. A Tainá é talvez mais nova de igreja presbiteriana, não sei, não me lembro da data. É que eu sou presbiteriana desde a vida toda. Mas eu me lembro que na minha infância, adolescência, quando alguém era disciplinado na igreja, era anunciado na igreja que fulano foi disciplinado, ele vai passar por disciplina, vai ter que sair do coral, não canta mais no louvor, não dá aula, quer dizer, esses benefícios são tirados por um tempo e tal. Eu me lembro que eu tinha a sensação de que essa disciplina era um castigo, né?
Era assim algo duro. A ideia era fazer com que essa pessoa passasse vergonha na frente de todo mundo, que ele fosse envergonhado pelo seu pecado. E eu passei anos assim, achando que a disciplina bíblica era isso. Era envergonhar, era pôr a cabeça da pessoa no pó. Com o tempo, com os ensinos, a gente vê que não é isso que a Bíblia quer. Então, quando sai fora do que eu posso ajudar, e o caso pecaminoso de um amigo é levado ao conselho da igreja, por exemplo, calma. Se é uma igreja bíblica, se é uma igreja que se preocupa com a disciplina bíblica, o que esse conselho, o que esses presbíteros, o que esse pastor vai fazer é exatamente o que o pastor fez com a ovelha perdida. Ele vai limpar o machucado, ele vai mostrar o que está errado, ele vai pôr no ombro e ele vai trazer de volta para casa. Então, confesse o seu pecado a uma amiga. Se for necessário, leve a um presbítero. Se esse presbítero achar necessário, leve ao conselho. E o conselho com seu pastor vai pegar esse membro e vai trazê-lo de volta aos caminhos do Senhor. Eu achava que disciplina bíblica era um castigo. Mas depois eu fui vendo, através da palavra e dos pastores que eu fui aprendendo, que é uma grande bênção. Então, se foge do seu auxílio, peça auxílio àqueles que podem te ajudar nesse momento. Auxílio de um presbítero, auxílio do pastor, isso é fundamental para a saúde da igreja. É isso aí, Má. Eu até lembrei daquela passagem que fala que o Senhor disciplina aquele que Ele ama, né? E a gente tem uma visão de disciplina diferente, mas se você olhar pela perspectiva bíblica, a disciplina é algo espetacular, porque é Deus te chamando de filho, né? Exatamente. E, Má, assim, você já respondeu? Você responde tudo antes, né? A pessoa está à frente da geração. Mas é assim... como que eu trabalho a minha mente, tanto para ajudar quanto para confessar, né? No sentido de eu vou lidar com a disciplina, com a confissão de pecados, com a vulnerabilidade, eu tenho que ter isso claro na minha mente para eu conseguir lidar com ambas as situações. E se eu posso ter essa via de mão dupla com uma pessoa só, sabe? A pessoa que eu me confesso, ela também é a pessoa que eu ajudo e vice-versa. Mana, vamos lembrar lá do Tiago de novo. Tiago não está dizendo que a gente tem que escrever uma placa com o nosso pecado e botar no pescoço e sair dizendo para todo mundo qual foi o nosso pecado, né? Tiago não está sugerindo que o pastor, na hora ali da liturgia, faça confissão de pecados e chame os irmãos para irem lá na frente, porque, aliás, se ele fizer isso, né, metade do culto vai ser só de confissão de pecados. Não é isso. O que Tiago está nos movendo a fazer é procurar alguém que seja confiável, que seja um bom entendido da palavra, né? Que maneje bem a palavra da verdade e que possa me orientar. Nós mesmos, no Diário de Eva, falei a respeito da mais velha auxiliar mais nova. É muito complicado, por exemplo, confessar o pecado para uma mocinha mais nova do que eu, que não sabe, de repente, o que eu tenho vivido, né? Então, difícil. Eu procuro alguém que seja, na minha visão, compatível com aquilo que pode me auxiliar. Geralmente, irmãs, alguém mais velho é sempre um bom caminho. Alguém que já passou por aquela experiência, né? Ou não, mas pelo menos já viveu um pouco mais. Mulher geralmente tem um ciclo de amizade, né? Nós temos ali o nosso grupinho de amigas.
Não vejo problema de falar dos nossos pecados. Eu falo os meus pecados para a Tainá me repreende, me corrige naquele momento, mas num outro momento ela também confessa. Isso são elos, né? São ligações, e são saudáveis, precisam ser feitas. Mas sempre é bom ponderar, né? Sempre é bom colocar, assim, ó, eu não posso ficar a vida toda pensando, porque, olha só, a gente cai no erro de olhar e falar assim, ó, digamos, eu tô com um problema com meu noivo, e aí eu olho para fulana e digo assim, para ela eu não posso contar, né? Porque eu acho que ela teve o mesmo problema há um tempo atrás. Não, então ela tá arriscada. Não, eu vou pensar em outra pessoa. Não, ela também não é digna. Então, na verdade, se a gente for fazer uma lista assim, com a canetinha, ninguém é apto. Porque tá todo mundo na mesma roda, é todo mundo pecador. Mas nós temos que, o Senhor faz isso, o Senhor nos une. É um corpo só, um só cabeça e vários membros. E um auxilia o outro. Eu estava vendo a Daisy falando ali num vídeo que a gente fez, e ela disse, eu choro com você, e eu, lembrando do texto, eu choro quando você chorar e eu sorrio quando você sorri. É a mesma questão na confissão de pecados. Hoje eu estou diante de você confessando um pecado. Amanhã você pode vir até mim e confessar de repente o mesmo pecado que eu te orientei. Nós somos pecadores e carecemos da mesma graça do Senhor. Ai, muito bom. E, Má, você já... Tá difícil, né? A gente quer fazer a pergunta, mas a gente já ouviu, mas eu faço mesmo assim, porque reforça a resposta. E não deixa nenhum tipo de margem de dúvidas depois. Então, assim, eu quero confessar um pecado, eu quero falar. Você já meio que falou, assim, mas qual o risco quando a gente também confessa para qualquer pessoa? É interessante a gente escolher alguém mesmo? Ou vim aqui, você é da igreja, eu gostei de conversar com você, de contar um pecado. Será que essa pessoa vai estar sempre pronta também, qualquer pessoa está sempre pronta para ouvir o pecado de alguém? É importante a gente ter esse cuidado? Eu acho que a gente tem alguns critérios, né? Não sei, eu queria saber da Marcele. Você falou de um critério, tipo, escolher por pecados ou não pecados que eu vejo que a pessoa comete. Mas quais os critérios que eu tenho de confiança, né? De uma pessoa? Isso, exatamente. Nem todo mundo é apto para esse momento de confissão. Nem todo mundo está apto. E não vou dizer que é porque é uma má pessoa ou porque... Não é isso. Mas há alguns assuntos que talvez seja de um pouco mais de fragilidade para a pessoa. E que esta pessoa não se sinta apta para aconselhar aquele determinado assunto, né? Então, não sei, de repente você vai falar sobre fofoca com alguém que teve muitas dificuldades com esse assunto, com alguém que ainda luta contra esse pecado. É complicado. Então, sim, você precisa... a pessoa perfeita você não vai achar. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando eu fui na conferência de jovens aí de Pinheiros, eu fui procurada por algumas moças que vieram falar comigo justamente a respeito disso. Falar dos seus pecados, né? E para elas era super tranquilo. Por quê? Quem sou eu na fila do pão? Eu não conhecia, né? Então eu era uma estranha que estava ali à disposição e que conhecia a palavra. Então, para elas, era muito mais fácil falar comigo, uma desconhecida, do que ter que se expor, do que ter que se abrir para alguém conhecido.
Então, no acampamento mesmo de carnaval de vocês, que eu fiquei só ali no aconselhamento bíblico, quantas coisas eu não ouvi de moças que falaram de seus pecados assim, ó, com mais tranquilidade, né? Com um pouco mais de facilidade. Por quê? Não me conhecem e eu não as conheço. Qual julgamento eu posso fazer? Porque eu não as conheço. Então, essa troca era muito mais fácil. A grande dificuldade é porque nós estamos preocupados com o que a pessoa vai pensar de mim, da minha reputação, né? Então, só dando um exemplo, bem exemplo, vocês duas estão à frente desse programa, né? Vocês duas estão liderando um programa cheio de assuntos. O que é que eu penso de vocês duas? Que, por exemplo, sobre esse assunto, vocês não têm nenhuma dificuldade, né? Me dá essa impressão. São duas moças que têm ali, ó, firmeza, não tem dificuldades com confissão de pecados. Imagina! E aí, de repente, amanhã uma de vocês me procura para dizer, olha, eu tenho... A gente tem medo desse pré-julgamento. Nossa, você viu? A fulana... E nós não podemos ter isto, né? Nós somos diante do Senhor, todos somos pecadores. Mas esta troca deve ser feito com pessoas que estão mais próximas de nós, com pessoas que têm essa proximidade, que podem acrescentar, tanto com a experiência, quanto com a verdade bíblica. Agora, só para fechar, os conselhos que eu dou para quem confessa os pecados a mim, não podem vir de mim. Eu não, o auxílio que eu dou não vem da minha opinião. O nosso auxílio deve vir da palavra. O nosso auxílio deve ser baseado na palavra. Por isso que eu disse, procure alguém que maneje bem a palavra da verdade. Então, alguém que sabe, não vai falar, olha, eu acho, não é eu acho. A palavra de Deus nos diz assim. Então, por isso, o critério assim, o que está lá no topo, a pessoa ama o Senhor? A pessoa entende da Bíblia? A pessoa é uma pessoa piedosa, estudiosa da Bíblia? Ela tem uma palavra de conforto, de consolo, de repreensão, baseado nas Escrituras? Essa aí eu vou procurar. Então, basicamente, é isso. Ótimo. Assim, foi uma aula. Muito obrigada, mas assim, eu tenho uma questão agora, no sentido de prática, né? Você falou muito prático, não resta muitas dúvidas, mas assim, para quem está assistindo, tá, eu entendi o que a Marcele falou, agora eu quero colocar em tópicos o que eu preciso fazer. O que você diz para essa pessoa, para ela iniciar essa cultura da confissão, né? A cultura de ser vulnerável. Então, você que está nos assistindo, já pega a cadernetinha e a caneta, já vai pontuando aí. A primeira coisa é que a nossa confissão deve ser a Deus. A primeira coisa da prática é entrar no meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar diante da minha cama e confessar os meus pecados ao Senhor. A confissão de pecados, ela deve vir cheia de arrependimento. Não adianta dizer palavras e palavras que não brotem de um coração realmente contrito, que realmente viu o erro e se arrependeu. A gente lembra dos romanos,
A gente lembra dos católicos, do catolicismo, que eles confessavam os seus pecados aos padres, e os padres davam ali o caminho das pedras. Faça isso, faça aquilo, isso, reze isso, e ok, está sanado, né? A confissão de pecados, ela deve vir cheia, transbordando de arrependimento e de graça, né? De misericórdia, o pedido de socorro. Então, primeira coisa, confesse seus pecados ao Senhor. É Ele, confesse seus pecados ao Senhor. Segunda coisa, é muito mais fácil levar o fardo dividido com alguém. Muito mais fácil. Divida o fardo. Divida com alguém que seja da sua confiança. Se você, de repente, está ouvindo esse programa hoje e diz assim, eu não tenho ninguém de confiança, então este é um pedido para você botar no seu caderninho. Senhor, me dê alguém de confiança para essa caminhada. Eu estou precisando. Eu não tenho ninguém, eu também não sou essa pessoa, então me dê alguém de confiança. Terceira coisa, então, ligando ao tema do programa. Busque os benefícios de poder mostrar quem você é. A confissão de pecados é uma prática muito benéfica para o corpo de Cristo. Eu vou me lembrar e partir aqui para parar de falar do nosso irmão Davi, no Salmo 32, que diz que enquanto ele calou os pecados dele, ele ficou doente. E não foi só a alma dele que ficou doente, o corpo dele ficou doente. Os ossos dele doíam, ele gemia de dor. Enquanto ele não confessou, enquanto ele não disse ao Senhor, enquanto ele não buscou auxílio, isso mexeu com toda a vida dele. Às vezes o seu pecado não confessado atrapalha o corpo todo. Não esqueça disso. Não esqueça. Às vezes a sua diretoria de mocidade, o seu PG, a escola dominical, um projeto de TV, de rádio, de missões, não vai para frente, não deslancha, porque há algum pecado seu entranhado que você não confessou. Confesse o seu pecado ao Senhor, se livra disso, caminhe e você vai ver como todo o corpo ficará curado. A cura é para o corpo todo, então vale a pena. A última coisa, nunca é tarde, tá, meninas? Nunca é tarde. É para hoje. Confesse os pecados ao Senhor, procure alguém se for preciso procurar, não é? Peça perdão, diga o que aconteceu, mas pense sempre no corpo como um todo. Nós precisamos da cura total do corpo, onde o cabeça é Cristo. Tô aqui anotando tudo, gente. Peraí. Altas anotações. Estudando ao vivo. Estudando com a Marcele. Muito bom, Foi muito que bom. bênção. Eu vou ter que rever esse programa. Você que tá aí assistindo, você aproveite para rever esse programa depois. Ele sobe sozinho lá. Você procura Diário de Eva. Aí vai estar lá, Ser Vulnerável, Marcele Quirino. Quase. E aí você pode ver e compartilhar. Já compartilha agora. Fala assim, assistem, gente. Essa IPP-TV tá cheia de programa legal. Compartilha com suas amigas, com seus amigos, com a vovó, o titio, todo mundo. Todo mundo. Vale a pena ouvir sobre isso. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária Sim. tem que aprender a confessar e ser vulnerável, porque a gente depende de um Deus tão grande, né? A gente não pode se sentir grande diante de Deus inesgotável e Exatamente. incrível como esse. Incrível é uma palavra muito estranha, né? Para Deus. Mas, Má, fica aqui o nosso abraço, nosso obrigada. Nosso obrigado e o nosso pedido de vir para São Paulo. Por favor, quer fazer uma consideração final, mas assim, só para finalizar o tema, finalizar essa nossa conversa? Eu já me senti assim.
de não querer mostrar o que eu sou porque eu temia mais aos homens do que a Deus. Então, para mim, era muito melhor mostrar que ali eu era uma pessoa crente, dependente da palavra, assim, né? Fina na palavra. E eu perdi sofri muito sozinha. Coisa boba. Nós somos um corpo só e a gente tem que praticar. Hoje eu estou do lado de cá de vocês como a mais velha e a que ouço e ofereço ajuda, mas eu também tenho a quem recorrer. Eu também tenho a quem dizer que preciso de ajuda. Todos nós precisamos. A caminhada é essa. Tem que ser de mãos dadas. E aí, tem que botar em prática. Prática. É na tristeza e na alegria. É na abundância e é na escassez. É quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim. O corpo só vai andar quando a gente estiver realmente de mãos dadas. É exatamente Ai, isso. lindo. Meu olho encheu de água. Todo programa com a Marcela eu vou chorar. E já está escrito já. Lá o Salmo 139 diz que nossos dias estão escritos e acho que é esse o rolê mesmo, de chorar todo o programa com a Marcele. Má, assim, não existe pessoa que eu me sinta mais confortável de falar sobre confissão de pecados, porque eu sempre chamo a Marcele e ela fala assim, não, pode, tem um colinho aqui para você. Então foi Deus que colocou a Marcele na minha vida, colocou aqui nessa rádio, nessa TV para falar com a gente. Muito obrigada pela sua vida, Má. Deus é muito bom. A gente agradece a Deus todo dia porque Ele coloca pessoas como você aqui, transforma pessoas para nos ajudar a ser transformadas todos os dias. É muito bom. Amém. Quer agradecer também? Ai, faço as palavras da Lê. Eu não tenho essa relação ainda, né, Má, de confessar. Eu ainda, porque acabando o programa a gente pode dar um oi. Mas só de ouvir o seu devocional, só de ouvir você aqui na rádio, essa tranquilidade, esse amor, esse sorriso no falar, já cativa, né? Já deixa a gente à vontade para a gente conversar, para estar próximo, querer ouvir, né? Desperta o nosso querer ouvir. Isso é muito bom. Exatamente. Parabéns, né? Uma Só bênção. Cristo faz isso, tá? Só Cristo. É verdade. Só Cristo. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom que faz isso. Quem ia imaginar que a gente ia ter pessoas para nos ajudar e aí nessa terra ele já dá um gostinho do céu pra gente. Que bênção. Má, um beijo grande. Mais uma vez, muito obrigada. Fica com Deus. Um beijo para a família, para todos. É isso aí. E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o nosso quiz de Eva. Porque assim, meu celular acabou a bateria, mas quem sabe faz ao vivo. Quem sabe vai lá e faz ao vivo, que é o que a gente vai fazer agora. Exatamente. A gente vai falar um pouco aqui, das respostas que eu tive no meu Instagram. No meu Instagram, teve várias pessoas que comentaram. Por que você não confessa os pecados, né? Por que você tem essa facilidade? Não tem? Como que é? E a galera falou muito sobre depende da pessoa, que foi muito que a Marcele falou aqui, né? Depende da pessoa. Não tenho muita gente de confiança, tenho vergonha dos meus pecados. Mas eu creio que agora que você escutou um pouquinho desse tema, você já sentiu um gostinho, uma vontade de cumprir isso, né? De procurar alguém, de orar por alguém para você confessar os seus pecados, para você ajudar e se preparar para ajudar as pessoas, né? Com o pecado delas. Muito bom. E eu vou ler agora alguns, porque nós tivemos várias participações, isso foi muito bom. Eu anotei a da Wanda Almeida, que está sempre aqui com a gente. Olá, Wanda, boa tarde. Tudo bem, Wanda? Já é nossa amiga, já. Já. E ela escreveu o seguinte: depende da área da minha vida e do momento em que ela está vivendo. Eu até anotei para não perder. E nós temos o Marcelino Viana, que escreveu também assim, sabemos que todos nós temos nossas feridas na alma, corpo,
Por isso temos que orar e perseverar, pedindo ao nosso Deus que nos livre de todas. Nós tivemos também Peço Oração, né? Aí aqui ela tá conversando aqui com a gente também. Deixa eu ver o que mais. Teve mais. É que são vários, assim, ó. Já vai rolando o chat. Eu já me Só perdi. só quero pontuar aqui uma coisa quando você procura, Pode- Thay. Isso. A gente tem o Instagram da IPPTV, que lá a gente coloca a gente vai começar a colocar lá, que geralmente a gente coloca no nosso pessoal, que são as enquetes nos stories do Instagram. Com a mesma enquete que a gente faz aqui no Diário ao Vivo, a gente faz lá, tipo, segunda-feira, 2 dias antes, pra gente já ver o que a galera tá pensando sobre o assunto. Então você segue lá, vai aparecer na sua tela, eu espero. @ipp.tv. Esse é o Instagram da igreja, da nossa IPPTV. Se você quiser o nosso pessoal, que a gente coloca lá também. O meu é mais difícil, não é mais complicado, @senhorita abreviado Minerva. É engraçadinho, né? Senhorita Minerva. E o da Thay é @tainá.felixmoreira. Eu gravei, você viu? Eu já ia falar, não sei o meu, Lê. Não sei, eu preciso ler. Eu gravei aqui, ó, a gente faz ao vivo. Tá aparecendo na sua tela memória... aí. Mas busca pelo menos o ipp.tv, que a gente vai colocar as enquetes lá. A gente quer que você participe e crie essa interatividade. Muito bom. Olha, nós tivemos até dicas de livro aqui, que foi o livro E Se Deus For Contra Nós, do reverendo Nicodemos. Também sugestão para que ela sugeriu, né, que trata um pouco sobre esse tema. A Paola Reis não está aqui no programa ainda, por enquanto, mas ela participa sempre e ela mandou Marcele Princesa. Princesa, Ai, que a gente linda. concorda com a Pá. Pá só fala verdades. Então, nós temos, gente, muitas pessoas comentando, falando com a gente mesmo, porque é difícil, né? Esse tema, ele é difícil, assim, até a gente começar, até a gente entender a importância. Criar essa cultura na nossa mente, né? Exatamente, mas é importante a gente, porque o pecado, ele machuca, ele sufoca. Exatamente. Então, e Lê, Assim, já teve dica de livro no chat, mas eu tenho aqui a nossa dica. Roda a vinheta, dica do dia. Então, a nossa dica de hoje é desse livro aqui, ó, da Susannah Spurgeon. Era a esposa do Charles Spurgeon, né, que é muito conhecido. Reflexões cristãs sobre o sofrimento. Tá aí aparecendo na sua tela. Eu espero que esteja aparecendo na sua tela. Esse livro é muito legal. Por quê? Por que, Letícia, que vocês escolheram esse livro para falar? A Tainá cansou de me escutar falando dos trechos desse livro aqui, porque é muito bom. É diário, assim. Você pegar, ler um capítulo por dia, e o capítulo tem 1,5 folha, 2, você já é revigorado. Porque ela vai falar sobre as orações dela, escreveu as orações dela, e aí agora virou um livro pra gente, as orações da Susannah. E são orações lindíssimas, no qual ela se coloca vulnerável, coloca os pecados dela. E é interessante porque a gente, criando esse hábito, a gente fica também bem legal com Deus. E aí tem uma historinha da biografia, tem uma pequena biografia, que fala sobre como ela se sentiu mal quando o Spurgeon deixou ela para trás, quando estava indo para a igreja, lá preocupada com a pregação. E ela deixou ele seguir e voltou para casa, né? E aí a mãe dela falou, ela foi reclamar com a mãe dela e tal, e a mãe dela falou assim, minha filha, você não está noiva de um homem comum, e não tente tomar o lugar de Deus no coração dele, porque ele está fazendo a vontade de Deus. E aí isso mexeu muito comigo, né? Porque assim, a gente se sente, a gente quer ser o centro às vezes das atenções, Sempre. em qualquer relacionamento, de amigo, de irmão, enfim. E aí depois ela se tocou e ela pediu perdão para o Spurgeon. Todas as vezes que ele esquecia ela pelo caminho porque estava preocupado pensando na pregação, ela já entendia que ele era um homem do Senhor e tinha que fazer a obra do Senhor, né? Então, essa questão de ser vulnerável, ela falou esse pecado dela, se arrependeu e ainda confessou. Confessou pra gente aqui que do século XXI. Olha que legal. Bom, que bênção. Então fica a dica do livro para você. E nós chegamos no final do programa. Né, nos 45 do segundo tempo. Exatamente, ficamos por aqui. Eu espero que Deus continue abençoando muito a sua vida. E continue aqui no nosso canal, porque a programação é 24 horas. Então é só continuar que você agora à tarde tem reprises. E amanhã, às 10 da manhã, você tem Manhã IPP ao vivo com Lídia Díquel e Pedro Cera. É isso aí. E tchau, nós ficamos por aqui. Tchau!